João Gomes e esse canal Forjados pela palavra, e eu vou falar hoje sobre o culto a Mamon, né? Eu vou denominar coisas que estão trazendo problemas, as igrejas desviando para servir a Mamon, tanto que vocês viram na imagem miniatura o culto a Mamon. Então eu vou estar explicando a respeito dos dízimos e sobre a doutrina da prosperidade, que a doutrina da prosperidade é um desvio da palavra e que traz uma servidão ao espírito de Mamon, ou seja, um demônio, né? Então vamos começar aqui. E antes de começar, eu queria pedir você que está me vendo aqui agora, que você se inscreva no canal, ative o sininho, assista até o final e curta o vídeo, que me ajuda muito para poder outras pessoas que veem, que chega até outras pessoas também esse vídeo com esse tema. Então, pessoal, vamos começar a falar sobre as ofertas, né? Então, o que acontece? A palavra do Senhor com finanças é um princípio bíblico, né? Um princípio bíblico, e a palavra sobre honrar o Senhor com as finanças é um princípio bíblico. A gente tem que fazer mas eu vou falar mais partes sobre que eu vou falar que eu não concordo, e vários temas sobre palavras de dízimo e oferta que não tem a ver mais, tipo assim, eu vou te falar. Então, pode um roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando, é a palavra do Senhor que diz. E ainda perguntam, como é que nós te roubamos? Aí Deus fala, nos dízimos e nas ofertas. Aí depois Deus fala, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, e a nação toda está me roubando. E toda aquela maldição teve um fim com a morte de Jesus. Ou seja, irmãos, depois que Jesus Cristo morreu na cruz, não existe mais maldição, não existe mais maldição, principalmente pela palavra. E as maldições descritas no Antigo Testamento não valem mais, até sobre dízimo. Então, a palavra diz também, tragam dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se não vou abrir as comportas dos céus, e derramar sobre vocês tantas bênçãos
que nem terão aonde guardá-las. Então, isso aqui também nos remete à questão da cobrança dos dízimos. Nós atenta também à questão da parte que os levitas deveriam receber, porque a tribo de Levi, ela não recebeu terra, porque a palavra do Senhor diz, a sua herança é o Senhor, ou seja, a tribo de Levi não teve terra, não tem propriedade, o local para eles ficar, eles têm que cuidar do templo. Então, pode-se dizer que eles estavam passando dificuldade financeira por causa dessa falta aí dos dízimos. Então, vamos para o próximo tópico. Então, a primeira vez, irmãos, que o dízimo é citado na Bíblia, está lá em Gênesis, capítulo 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era esse sacerdote do Altíssimo, né? E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus. Só um minutinho aqui. Que entregou os possuidores do sol. Bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. Ou seja, Abraão deu o dízimo de tudo, mesmo sem conhecer o mandamento do dízimo. Ou seja, a gente, irmãos, deve dar dízimo hoje na igreja, não é por obrigação. Eu vou falar um texto que fala sobre isso mais para frente e vou continuar a explicação. Então Abraão deu o dízimo de tudo. Por quê? Ele foi grato. Entendeu? Dízimos, irmãos, se não for por gratidão, Deus não vai receber. Outra coisa, se você for ofertar e você tem alguma coisa contra o irmão da igreja, você tem que ir lá pedir perdão ao irmão e para poder Deus receber a sua oferta, né? Vamos para o próximo aqui. Então, irmãos, a Bíblia fala que você não devolver dízimo está sendo uma pessoa amaldiçoada, mas só que com a morte de Cristo na cruz, isso foi invalidado, né? Qualquer dificuldade financeira que você tem, as pessoas e eles falarão que você não deve ser dizimista e que Deus está castigando ele. Deus não castiga ninguém. E te chamam de ladrão e falam totalmente fora do contexto bíblico. Ou seja, os neopentecostais, eles pisam na graça, ressuscitando a lei. Então é isso que os neopentecostais fazem, né? E infelizmente tem que falar, eles servem a Mamon, porque abandonaram a palavra e não falam de muitas coisas que a Bíblia diz que tem que ser falado. Vamos lá. Então, a obra que Jesus fez quebrou toda a maldição. Jesus cumpriu a lei para que a lei não pesasse mais sobre nós. Então, Jesus cumpriu a lei para que a lei não pesasse mais sobre nossas vidas. E hoje nós não devemos viver pela lei. Nós devemos viver pelo ensino apostólico. O ensino trago por Jesus Cristo. Ou seja, a igreja de Atos, ela não seguiu o Antigo Testamento. A igreja de Atos seguia a doutrina dos apóstolos. Eu vou colocar o versículo aqui abaixo e para vocês entenderem. Então, os apóstolos em suas cartas falam do princípio de honrar o Senhor com nossos bens. O apóstolo Paulo: e digo isto, que o que semeia pouco, e pouco também se fará. Mas o que semeia em abundância, em abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Essa palavra de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, derruba a palavra dos dízimos. Porque Deus ama quem dá com alegria. Então, essa palavra que está no Novo Testamento, ela passa por cima da palavra dos dízimos e ofertas. Então, se o pastor não lê esse texto, então ele está errado. Porque não tem mais maldição, irmãos. Pode falar o que quiser. O pastor que falar para você que você está sendo amaldiçoado, ele não entendeu o sacrifício de Cristo na cruz. Ele nem entende o que a Bíblia está falando. Então, é bem claro aqui. Eu estou pegando até pesadinho aqui, irmãos. Desculpa aí, porque às vezes... Então, Deus não recebe nada por obrigação. Essa palavra que eu preparei numa vez que eu fui falar no encontro com Deus para a igreja, né? Eu expliquei todas essas coisas para a igreja. Então, tudo que você fizer para Deus, irmão, tudo que você fizer, Deus só aceita se for feito com gratidão.
com alegria. Deus quer ver alegria no seu rosto. Deus quer ver você satisfeito e feliz por estar servindo a Deus, servindo a Ele. Porque Deus rejeita tudo que é feito com desleixo, com descuido, com irreverência. Deus rejeita tudo. E às vezes você está lá servindo a Deus e Deus está nem te ouvindo, nem recebendo o que você está dando, porque não está sendo de coração. Então não é somente oferta que Deus não rejeita, mas se for por obrigação. Você não pode cair na lábia dos neopentecostais que falam que você é obrigado a dar dízimo. E os hereges que falam, se você não der dízimo, você vai perder a salvação. Mentira. Você não vai perder a salvação se você não for dizimista. Tudo bem, que é um princípio bíblico que você tem que viver, mas você tem que seguir o que a palavra no Novo Testamento fala. Prosseguindo aqui, irmãos. Então, agora eu vou falar estragos causados pela teologia da prosperidade, irmãos, que eu falo para vocês. Nada mais do que é servir a pessoa de Mamon. Esses homens que entendem essa parte da teologia da prosperidade, nas igrejas só o pastor que prospera. Os irmãos não prosperam. E eu vou falar, os pastores alcançam riquezas. E Deus não dá riquezas, Deus dá prosperidade. Então nós temos que seguir o que a palavra de Deus diz, procurar os princípios que nos levam a Deus nos prosperar. Primeiro é dar com alegria, sentir alegria no coração de ofertar ao Senhor. Ser generoso, ajudar a órfã, ajudar a viúva, fazer caridade também é importante, porque Deus gosta que a gente atenda aos mais necessitados. Porque isso faz parte do amor também que Cristo nos mandou ter pelas pessoas. Então, eu vou ler um texto aqui um pouquinho meio grande, aí não reparamos. Então, a teologia da prosperidade teve sua origem na década de 40, nos Estados Unidos. E seus principais mentores foram Kenneth Hagin e Kenneth Copeland, e William e Keaton e outros. No Brasil, a teologia de prosperidade chegou na década de 70 e foi promovida principalmente nas igrejas neopentecostais. E começou um movimento pequeno, mas sutilmente foi conquistando adeptos e tornando-se cada vez mais uma realidade no contexto religioso. Então, irmãos, de modo, nós devemos combater e denunciar esse engodo doutrinário que fundamenta-se na confissão positiva e autoridade espiritual de bênçãos e maldições, promovendo estragos incalculáveis, prejuízos incontáveis, e observe alguns estragos que são possíveis de contabilizar depois de anos de disseminação dessa teologia catastrófica. Ou seja, a teologia de prosperidade, ela foge da palavra do Senhor. Ela é uma teologia que pisa na graça e ressuscita a lei de volta. Vamos prosseguindo aqui. Então, primeiro ponto, descaracterizou a missão da igreja. Então, observe que os adeptos dessa teologia desconhecem a missão integral da igreja. Quando falam de almas, se associam com números financeiros e só pensam em dinheiro. E eu já tive uma igreja assim, eu nem vou falar o nome da igreja, no lugar que eu moro aqui no bairro, eu fui uma igreja que era dinheiro para tudo. Tudo tinha que ter dinheiro. Aí eu comecei a observar, e era mesmo uma igreja que adotava essa doutrina de prosperidade. A igreja que tem doutrina de prosperidade, ela não fala nada do que a Bíblia diz, ela não confronta a fé, não tenta trazer palavra para você se tornar uma pessoa melhor, se tornar uma pessoa madura em Cristo. Eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com o seu dinheiro, com o que você vai dar, e se você não vai dar, eles vão cobrar e vão trazer maldições e juízo sobre sua cabeça, que a Bíblia não declara que você pode fazer, que o pastor pode fazer. Então vamos lá. Então, números financeiros cada vez mais são regras gerenciais, ministérios promotores, missionários. A moda atual também, eles levantam a igreja como se a igreja fosse uma empresa. Se a igreja fosse uma empresa, que você tivesse de ter uma renda maior para superar as outras igrejas da mesma denominação, porque se tivesse a menos, você poderia ser, até como pastor, e sair da igreja. Ou seja, eu ouvi falar que no universo, assim, os pastores têm que ter alta arrecadação de dízimo, né?
por aí vai. Então, outro ponto. Destruiu a esperança do céu. Com a teologia da prosperidade, o objetivo é promover o paraíso na terra. E os crentes não se preocupam mais com as bem-aventuranças do céu. Raramente se ouve falar em arrebatamento, vida eterna ou esperança da glória de Cristo. Ou seja, essas palavras é esquecido. Por quê? Isso tem atividade demônio. Irmãos, Jesus Cristo falou, ou servis a Deus ou servis a Mamon, o dinheiro. Então, as pessoas que estão assim, estão servindo a Mamon. Eu não tenho dúvida de estar fazendo alguma coisa contra o Espírito Santo, eu tenho certeza que eu não estou. E eu nem tenho medo, irmãos. Por quê? Eu estou alertando a igreja e alertando você falando que, para você, a verdade que os neopentecostais não falam. Então, nós devemos nos preocupar, porque a palavra de Deus, ela nos alerta várias coisas para a gente viver uma vida que não é você dar dízimo que vai garantir sua salvação. A sua salvação, ela é pela fé e pela graça no meio do nosso Salvador Cristo Jesus. Então nós precisamos de crer em Jesus e continuar a viver. A igreja, irmãos, ela está falha por um ponto. Mais para frente eu vou gravar um vídeo falando sobre que todas as igrejas têm que ter um ministério de libertação, e os neopentecostais mexem muito com isso, né? Mas muitas vezes os profetas, as coisas, eles falam pelo ego, ou seja, tem algo que a psicologia fala do ego, do edi e do ego, né? Aí o ego, eles falam pelo ego, porque eles acham que Deus está mandando falar, mas tudo é a carne deles que está entrando e manda eles falar. Por isso que às vezes erram muitas profecias. Se você quiser comentar, compartilhar, que fica à vontade. Então, sobre arrebatamento, não tem nada que traz mais a palavra a algo profundo, algo mais profundo sobre a palavra, sobre confronto contra o pecado, contra os erros, né? E eles abandonam a palavra. Então, e também relativizou a urgência do amor. Como a teologia da prosperidade objetiva promover o paraíso na terra, os crentes não se preocupam mais com o bem-aventurança do céu. Raramente se ouve falar em arrebatamento, vida eterna ou esperança da glória de Cristo. Então, raramente ouve e esses princípios são abandonados. E aí o que acontece? O Espírito Santo deixa de estar na igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, muitas pessoas acham que estão servindo a Deus, mas infelizmente, crendo nessa teologia destruidora da fé, caem pensam que estão servindo a Deus, mas estão servindo a Mamon, um demônio. Então isso é muito grave para a igreja. As igrejas que estão nesse ramo deviam abandonar esse espírito de Mamon, porque esse espírito vai trazer destruição. E as almas que estiverem sobre esse jugo irão perder sua salvação, porque estão vivendo pela lei, não pela graça que Cristo deu. Relativizou a urgência do amor. Uma vez que o indivíduo é o centro do culto da teologia da prosperidade, o amor ao próximo é secularizado, ou seja, acabou o amor ao próximo. Não tem que ter. Mas, mano, pela palavra, eu entendo, a palavra me ensina que eu tenho que preocupar com aquela pessoa que não se veste, que passa fome, que não tem roupa a se vestir. A gente tem que preocupar com essas pessoas, porque a palavra fala isso. Próximo ponto, instituiu o culto ao egocentrismo, ou seja, a centralidade da teologia da prosperidade é o bem-estar do homem e não a vontade de Deus. Então, é como o pregador aí falou, que você tem a mesma importância de Jesus. Irmão, você não tem importância para Jesus nenhuma. Jesus te ama, o Pai te ama, até que Cristo deu a vida por você, por mim, mas nós não temos a importância maior do que Jesus. E outra coisa que eu quero comentar, antes de passar para o próximo tópico, é bem sério, irmãos. Eu vi um pastor aí conhecido, eu não vou citar o nome dele, né, porque eu não quero também atacar a pessoa. Eu só vi ele falando assim que o Espírito Santo falou para ele que não precisa ler Bíblia. Não, irmãos, não foi o Espírito Santo que falou para ele, foi o diabo. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele não vai contra a palavra de Deus. A Bíblia fala que o meu povo
caiu porque faltou-lhes conhecimento. Então Deus quer, irmão, que você, crente, pode ser a irmãzinha do culto, o irmãozinho que limpa a igreja, que faz as coisas mais simples da igreja, que vocês leiam a palavra. O Espírito Santo quer que vocês leiam, que vocês conheçam a palavra. O Espírito Santo quer revelar para vocês a palavra, tanto como às vezes traz para mim também. Então Deus quer que a gente leia a Bíblia. Deus quer que a gente confronte coisas erradas. Deus quer que a gente leia a Bíblia para confrontar o pastor que fala errado, ensina errado. Igual eu sou assim. Se eu ver qualquer coisa fora da palavra, eu levanto o dedo e pego para enfrentar. Se não tiver algo centrado na palavra, qualquer coisa falando que não tiver centrado na palavra, eu questiono. Eu procuro o pastor no final do culto. Eu sou assim. E o objetivo deles não é fazer apologia à pobreza, mas simplesmente refletir sobre os estragos que são provocados quando as prioridades determinadas pelo Evangelho são substituídas apenas pelo título de lembrança. Jesus disse: buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. De modo que poderia acrescentar um tópico de estragos da teologia da prosperidade. Os que buscam primeiro as demais coisas e depois o reino de Deus é acrescentado. Ou seja, essa palavra de Mateus 6:33, depois eu acho que vou até gravar um novo vídeo explicando sobre isso, porque não entendem essa parte desse texto. Porque Deus fala que tem que buscar a justiça. E você viver em justiça não quer dizer que você tem que estar todo dia na igreja. Não. Quer dizer que você tem que ter a justiça de Deus no seu caráter. Você tem que olhar e ver uma pessoa roubando, ou vamos supor, se a pessoa que te deu o troco no ônibus te deu errado o troco, você tem que pegar lá e devolver o dinheiro para ela. Se você é cristão, mas se você não for cristão, aí eu não posso fazer nada por você. Então, a justiça é essas coisas que Deus cobra no homem. A justiça buscar o reino de Deus, é colocar Deus no centro da sua vida. Você colocar Deus no centro das suas decisões. Você não ser governado por si mesmo, mas deixar Deus governar a sua vida. Ô irmãos, eu vou falar para você, estou começando a querer viver isso e é muito difícil. De modo que poderia acrescentar um tópico de história da teologia, né? Eu já falei aqui. Então vamos para o próximo tópico. Então, irmãos, finalizando aqui, a teologia da prosperidade, ela é uma teologia que tem muitas coisas que contrariam a palavra de Deus. E a igreja do Brasil, ela está precisando voltar ao Evangelho, voltar ao primeiro amor, né? Voltar às coisas que devem ser faladas. Então, irmãos, eu falo para vocês como alerta e para a gente tomar cuidado, para a gente estudar, para a gente ler Bíblia. Igual no meu canal aqui, eu preocupo em trazer estudos e trazer conhecimento sobre a palavra e confrontar, como eu confrontei a doutrina da prosperidade aqui nesse vídeo aqui. E deixando bem claro, é um culto a Mamon, entendeu? Não está cultuando a Deus não, o Deus está sendo cultuado é Mamon. E se você é dessa igreja, se corrija, se arrependa, venha se virar o Deus vivo realmente, o Deus que serve, o Deus que abençoa, o Deus que está com nós nas batalhas espirituais que nós enfrentamos, o Deus que está sempre conosco. Seja fiel ao Senhor, busca Deus pela palavra e corrija o seu direcionamento diante de Deus. E queira viver uma vida com justiça, direcionada pelo Espírito Santo, direcionada pelo Espírito de Deus. E não tem nada a ver com estar na igreja todo dia. Que Deus abençoe sua vida, sua família. No nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo, amados.